Oi, gente. Devido à estreia do filme do Homem-Aranha, eu queria fazer um quadrinho do Homem-Aranha, porque eu gosto bastante. Inclusive, minhas amigas às vezes me dão até um presente, né, relacionado ao Homem-Aranha. Então, além de tintas que eu vou usar esse espuma aqui para criar um relevo no quadro. E eu quero que ele acenda. Então, eu vou usar esse fio de fada aqui para fazer as nuvens luminosas. Então, vem comigo que a gente vai fazer juntos. Primeiramente, o que eu vou fazer vai ser fazer o fundo da nossa pintura, tá? E para isso eu vou usar esse pincelzinho aqui, que eu nunca testei, eu vou testar isso agora. Mas ele é aquele pincel que a gente usa para passar coisa no rosto, de skincare e tal. E eu vou usar ele para fazer o fundo, porque o fundo eu quero fazer um degradê, sabe? Então eu vou usar ele para fazer esse degradê. Esse quadrinho que eu tô usando aqui, ele tá sendo reutilizado, tá? Eu tirei aquela escritura de cima, que é um papel que deu bastante trabalho para tirar, e aí eu já preparei com tinta o fundo dele, tá? E aí agora vamos fazer esse degradê. Eu quero fazer um céu à noite, então eu vou usar o azul escuro, vou tentar tá misturando com um roxo também, que eu acho que vai ficar bonito. Talvez um azul ainda, um roxo ainda mais escuro, que esse, pela câmera acho que tá parecendo que é quase um marrom, mas a cor dele é uva. Tá vendo? Ó? Um roxinho mais claro. E eu também. Ixi, grudei aqui. E eu também vou usar as cores vermelha e tal, que é pra fazer o Homem-Aranha em si. De cinza, preto e branco pra dar acabamento às coisas. Joguei aqui as tintas. Vamos ver se minha teoria vai funcionar desse trem aqui. Não sei se vocês são cronicamente online como eu, mas eu tava vendo que tá acontecendo um cancelamento lá na rede do TikTok por causa de uma moça que ela ia fazer tipo um intercâmbio pra fazer um mestrado dela, algo assim, e fazer pesquisa, porque ela é uma estudante e tal, e ela teve um problema lá na hora de tirar o visto, que ia ficar muito mais caro do que ela pensava, né? E ela tava fazendo uma vaquinha online. E ela foi pedir ajuda pra uma influencer. Essa influencer não achou válido, né? E ela meio que criticou quem faz vaquinha online e tal, a menina ficou brava e tudo. Só que o que mais me deixou reflexiva é que no TikTok e esses lugares, eles têm muitos e muitos e muitos influencers que o conteúdo deles é dar opinião. É perigoso, porque quando você dá uma opinião e você vê que as pessoas elas te aplaudem, elas concordam com a sua opinião, eu acho que isso dá uma dopamina absurda pra gente, dá uma sensação de satisfação muito grande. Olha a cagada. Ah, vale lembrar que eu tô usando esse negócio aqui porque ele já tá velho, tá? Então foi por isso que ele caiu a pontinha. E então, aí você faz esse conteúdo de opinião, as pessoas concordam, e isso te dá muita satisfação. E aí você posta mais uma opinião, e mais gente concorda. E mais uma opinião. E outras pessoas vêm concordar, e o seu público vai crescendo. E eu acho que isso deve ir mexendo com o seu ego, isso deve ir mexendo com a sua cabeça, sabe? Porque quando você tá numa roda de amigos, no máximo quem vai concordar com você são duas, três pessoas, né? Mas quando você tá na internet e você dá uma opinião que ela é certeira, assim, e várias pessoas concordam, são muitas pessoas. Muitas pessoas. Se você tiver. Imagina ter 300 curtidas num vídeo de pessoas que concordam com você. São 300 pessoas que estão concordando com você. 300 pessoas é muita gente. Tem esse tanto de gente que tá amaciando o seu ego. Porque as pessoas estão dizendo: eu concordo com tudo que você fala, a sua opinião é a minha, continue postando mais vezes assim. Porque as pessoas falam, né? Nossa, você é tão necessária, continue, adoro seus vídeos, concordo com tudo que você fala, nunca errou. Isso vai entrando na cabeça da pessoa, sabe? O que eu falo que isso é perigoso, não só porque a pessoa vai ficar com esse ego dela inflado, mas que. E se essa pessoa dá uma opinião que ninguém gosta? Que é igual que aconteceu com essa influencer. Ela dá uma opinião que as pessoas não estão concordando. E aí o cancelamento vem. Uma coisa que era que ela sempre fazia, que ela dava a opinião dela e várias pessoas podiam concordar ou não. E agora muita gente não concorda. E as pessoas tiram ela desse pedestal que colocaram ela, sabe? O que isso faz na cabeça da pessoa? E não só nesse caso específico, e que pode ser de ruim, de bom que aconteça, mas eu acho que isso vai criando mais e mais pessoas que querem dar a opinião delas em tudo que elas veem na internet, sabe? E por isso que a gente vê cada vez mais, mais gente que não sabe de nada
e quer ficar dando a opinião dela. A gente vê e vê e vê o tanto de criador de conteúdo que precisa dar opinião sobre tudo e que quer falar sobre tudo. E, lógico, todo mundo tem o direito de falar sobre o que quiser. Só que isso cansa. E outra coisa que eu percebo é que muitas vezes esse conteúdo de opinião da pessoa nem é a opinião dela. Eu cansei de ver inúmeras e inúmeras vezes um vídeo de uma pessoa gringa falando alguma coisa e dando uma opinião. E depois de um tempo aparecer na minha For You essa mesma opinião, falada em português, palavra por palavra, era a tradução literal. Então, o seu conteúdo é de opinião, mas a opinião que você está dando nem é sua. Que sentido que tem isso? Eu não consigo entender. Não consigo entender realmente o que que passa na cabeça da pessoa, que o conteúdo dela é dar opinião, e no final de tudo, a opinião nem é dela. E a pessoa nem cita, vi um vídeo tal e fiquei refletindo sobre isso. Não, a pessoa simplesmente fala como se ela tivesse pensado daquilo. E várias pessoas escrevendo pra ela, nossa, concordo com tudo que você fala, diva. Sendo que nem é dela essa opinião. E ela toma como se fosse. Isso é bizarro. A internet tá vivendo tempos sombrios e tempos sombrios. E aí, assim, eu até acho mais válido quando se é opinião de filmes, opinião de livros, porque aí realmente é uma coisa muito particular, sabe? Que vai da experiência de que você consumiu algo e aí você tá trazendo uma resenha sobre aquilo. Isso eu acho válido. Agora, você ficar fazendo só comentando opinião sobre assuntos diversos, muitas coisas que nem aconteceram, isso é perigoso. Porque você acaba se colocando ali num mundo que, tipo, na sua rede social você é o rei daquilo. E tem muitas pessoas que não concordam com você, e aquilo é uma inflação de ego enorme. E isso vai te deixando cada vez mais ousado. Tanto que isso daí surgem caras como o Café com Teu Pai, vários coaches que vendem curso, que eles falam uma coisa, algumas pessoas concordam, e eles falam assim, eu vou ganhar dinheiro com isso. E aí eles vendem curso de como você conquistar um homem. Isso não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido, gente. E sei lá, eu até gosto de consumir conteúdo de opinião, de livros, dessas coisas, de filmes. Às vezes acontece até algum certo tipo de evento que acontece, não um evento, mas eu digo uma polêmica. Eu gosto até de ver alguns vídeos explicando essa polêmica e a pessoa dá a opinião dela, mas eu gosto mais quando é a pessoa explicando a polêmica e eu consigo pensar por eu mesmo o que que eu concordo e o que que eu discordo, né? Mas eu acho que também muitas pessoas consomem bastante esses conteúdos de opinião porque elas não querem pensar por si mesmas. E elas preferem que alguém de quê? Que as pessoas digam pra ela o que que ela deve pensar, entendeu? E esse é um pouco do meu problema com esses conteúdos, sabe? Acho bem perigoso. E sobre essa coisa de conteúdo de filme, porque a gente tá fazendo um negócio aqui do filme do Homem-Aranha, né? Eu gosto muito de ver resenha de filmes que eu ainda não vi. Não sei se alguém aí é como eu, mas eu não lembro de receber spoiler das coisas. Eu gosto de assistir um filme que eu sei o que que vai acontecer, sabe? Porque eu acho que um filme é mais do que só o plot. Eu acho interessante o plot, mas eu acho que o filme. Eu gosto de ver a atuação, né, dos atores. Gosto de ver como que foram usadas as cores, gosto de ver as câmeras, eu gosto de perceber essas coisas, sabe? Gosto de perceber as referências que o filme dá, e muitas vezes essa referência a gente tem acesso quando a gente assiste certas resenhas, né? E eu gosto disso, sabe? Gosto bastante, na verdade, disso. E, por exemplo, o filme Obsessão, que agora tá um hype absurdo, que todo mundo falou que é o filme de terror do ano, né? Eu ainda não assisti. E eu tô doida pra assistir. Já vi 1 milhão de resenhas. Já sei praticamente o filme inteiro, mas eu ainda assim quero muito assistir. E tô animada pra assistir. Eu ainda não assisti porque eu tenho medo de ver essas coisas sozinha, filme de terror sozinha. Eu vou esperar o meu namorado assistir comigo, né? Porque aí. E também não dormir sozinha, porque eu tenho muito, muito medo de dormir sozinha depois do filme de terror. Eu começo a escutar coisa. Ai, caiu pra fora. E deu uma gozadinha fora aqui, gente. E assim, eu gosto bastante, né? De ver esses filmes, só que eu tenho medo. Quer dizer, eu não gosto de ver filme. Falei tudo errado, me perdi depois que o negócio com os outros pra fora. Mas eu tenho medo de dormir sozinha no pós-filme de terror. Então eu vou esperar pra conseguir ter uma oportunidade de assistir não sozinha. Porque senão vai ser babado. E um filme que eu não sei nada ainda sobre o enredo, mal vi trailers. Eu, na verdade, vi um trailer do Homem-Aranha.
com a música do Cat's Eye, Animal, que eu tô viciada nessa música. Ai, muita gente tá falando que é genérica e tal. Gente, às vezes a gente precisa de um pop genérico pra ser feliz de novo. A gente tem que entender isso, sabe? A gente tem que entender. E uma coisa, a coitada das meninas do Cat's Eye, né, gente? Tudo que elas fazem é crítica. Saiu Gnarly. Eu adorei Gnarly. Desde a primeira ouvida. Eu falei assim, nossa, que música cante, né? Adorei Gnarly. Um monte de crítica. Um monte de crítica. Um monte de gente que gosta de dar opinião falando de Gnarly. Deu um tempo, foi hit. Aí elas lançaram, acho que foi Internet Girl, depois de Gnarly. Não, foi Gabriela. A Gabriela veio depois de Gnarly, né? E assim, Gabriela, hit, icônico também. E aí eles lançaram Internet Girl, que já veio aquilo, né? Das pessoas falarem que tava horrível. Eu, assim, Internet Girl não foi a minha favorita, mas eu também não achei um absurdo de ruim, igual todo mundo falava, sabe? Não foi um hit, assim, estrondoso, mas eu gostei. Aí depois veio o Pink Up. Pink Up, pra mim também, eu sinceramente não escutei muito, mas também a coreografia eu achei legal, as pessoas que estavam criticando, né, as coreografias, que estavam falando que eram umas coreografias muito malucas, e o coreógrafo dela é esquisito. Sei lá, gente. Coreografia é assim desde sempre. E coreógrafos são assim desde sempre. Vocês tinham que ver mais vídeos de coreógrafos pra vocês verem. E aí as pessoas estavam criticando isso, criticaram o Pick Up. A Iconic by Mistake, né, era uma junção de várias coisas de K-pop, né? Então não vou nem comentar. Mas aí agora veio Animal. E, gente, eu amei Animal. E aí as pessoas estão criticando que é básica demais, sendo que criticavam por ser experimental demais. Pink Up e Gnarly era muito experimental, Internet Girl também. Muito básica. E estão falando da coreografia, ixi, que a coreografia é muito básica, muito simples. Gente, se decidam, sabe? Eu tenho dó das meninas que dizem, porque, porra, nada que elas fazem tá bom. Ó, gente, agora eu acho que it's over. Acho que já tá bom. Porque já tá uma camada bem grossona de tinta, sabe? Vai dar uma bela de uma cobertura. E aí agora eu vou ter que dar uma esperada pra isso aqui secar bastante e secar bem. Vou voltar com vocês quando tiver seco pra gente conseguir desenhar o nosso Spider-Man, alright? E, gente, finalmente o nosso quadro secou, tá? Agora já é o outro dia. Eu deixei secando de um dia pro outro, porque eu queria que tivesse bem seco pra gente começar essa parte aqui agora. O que que eu vou fazer nessa parte aqui agora? Eu vou desenhar o Homem-Aranha. Eu peguei uma referência que ele tá pendurado de cabeça pra baixo. Acho que todo mundo conhece. E aí, primeiro eu vou usar as cores, vou fazer tipo uma silhueta com as cores. E aí, eu depois faço os detalhes, tá? Vamos lá? Vamos lá. E finalmente, ó, terminei todos os detalhes. Não olho muito, que também não tá aquelas coisas ótimas. Mas terminei. E agora eu vou pra parte legal. Acho que pra vocês não dá pra ver direito, porque essa tinta acrílica, ela dá reflexo aqui na minha luz. Mas, ó, assim dá pra ver que ele vai ficar assim na parede. Aí agora o que a gente vai fazer vai ser colar isso aqui. E antes de colar isso aqui, eu vou colocar a luzinha, tá? Que é esse fio de fada aqui, que ele é de botão, ó. Calma aí. Ó, esse fiozinho de fada aqui. E aí eu vou colar ele todo em volta.